Oi, tia. Oi. Vamos esperar o pessoal, tá? Uhum. Oi, tia, já vou abrir a... Tá. Esses dias tu não tem travado muito, né? Caído. Não. Oi, tia, nas lives. Bom, né? Bom, né? Que bom. Depende como tá a internet nessa semana. A gente trabalha agora muito com a sorte, né? Oi, tia. Oi, Letícia. Letícia, já abriu o livro? Já está prontinho aí para a nossa aula de ciências? Na página 74, uma nova vida. Muito bem, isso mesmo. Tia, tu tá com calor? Não, tá normal, Eu tô. para mim. Não tô sentindo nem frio nem calor. Normal, né? Tá, pessoal, vamos começar então. A gente já esperou 4 minutinhos além né, da nossa hora. Então, eu quero vocês pegando o livro de vocês, abrindo ali na página 64. Letícia, vamos abrir a câmera. Isso. Agora eu quero que você pegue o seu livro, preste atenção. Letícia. Tia? Por que está fechando a câmera, Letícia? Letícia? Oi. Nunca fechei a câmera, tia. Tá fechando. Tá fechando. Mas não Ou alguma coisa está acontecendo que está fechando a tua câmera, tá? Estranho. É muito estranho. Então, vamos lá. Hoje nós vamos aprender e falar um pouquinho, Letícia. Em que você está mexendo aí no celular? Nunca mexi em nada, tia. Igual aqui, mas eu não tô desligando a câmera. Não, mas eu estou vendo você mexer em alguma coisa. E toda vez que eu vejo a sua mão ir para algum lugar, a câmera fecha. Eu só tava trocando o nome. Só estava o quê? Trocando o nome. Eu não quero. Tá vendo como você está fechando a câmera? Mas eu não tô mexendo. Mas Talvez quando você mexe aí para trocar o nome, você tira a câmera do lugar. E a tia Carla não quer que você faça isso enquanto nós estamos na aula. Tá bom? Tá bom.
Isso, não pode ficar brava. Não pode ficar brava, está fazendo coisa que não é para fazer. Então tem que prestar atenção. Então vamos lá. Lá no nosso texto, da página 64, nós temos o texto falando sobre uma nova vida. Ou seja, nós que somos seres humanos, nós temos a parte de reprodução, de como surge uma nova vida. Então, eu vou pedir para a Duda fazer a leitura ali dos 2 primeiros parágrafos que tem ali. Tá bom. Uma nova vida. Porque muitas vezes somos parecidos com nossos pais ou parentes próximos. Muitas das características físicas podem ser herdadas, ou seja, passadas dos pais para os filhos. Isso quer dizer que boa parte do que somos está em nossas células. A célula é a menor parte viva do corpo. O núcleo é o grande centro de comando da célula, e nele está contido o DNA, que controla as funções celulares e é responsável por muitas características, como a cor dos olhos, a cor da pele, o tipo de cabelo, o tipo de sangue, entre outros. Só um pouquinho, então, que a tia Carla vai falar. Quando alguém nasce, essa pessoa ela vai carregar características do pai e da mãe, certo? Mas quem é que vai passar essas características do meu pai e da minha mãe para mim? É o DNA. É uma sigla. Essa sigla, DNA, é uma sigla que tem o nome, as iniciais de um nome na língua inglesa, certo? Em inglês. Mas, para nós, ela significa, né? Ácido desoxirribonucleico. Um nome bem feio. Um nome bem feio. Anotar, mas agora nem vou anotar mais. Vou soletrar para te anotar. Ah, por favor, tia. Ácido tem acento no A. Agora, a outra palavra. Com S. Que se. XI. Ri. 2R. Nucleico. É um nome comprido e um nome bem grandão, bem feião. Tia, é ácido desoxirribonucleico. Ó, desoxirribonucleico. Bizarro, né, tia? Que nome feio. Na língua portuguesa, o DNA também é conhecido como ADN. Ele também é conhecido como ADN. Mas ele é muito mais conhecido como DNA. Se vocês forem falar, o DNA, todo mundo vai saber o que é, né? Agora, se você for falar ADN, só os entendidos vão conhecer. Por quê? Porque é na língua portuguesa. O DNA, ele já é conhecido por todos os países, porque vem da língua inglesa, tá? Mas o que ele é? Ele é um ácido, tá? Um material, um ácido, que ele vai transmitir para o ser humano as características. Ele tem a função de armazenar e de transferir as características genéticas do ser humano. Deu para entender? Deu para entender, né? Pode falar, Matheus. É sobre o nosso assunto? O DNA também inclui do tipo do sangue?
Sim, ele vai dar toda a característica. Ele vai... Que tipo de característica? O tipo da pele, o tipo dos olhos, o tipo De do pensar também, né? cabelo. Não. O tipo da pele, o tipo dos olhos, o tipo de características físicas. Ele vai transmitir. Certo? Entendeu? Perfeito. Ali nós temos um desenho, uma imagem. Essa menina é o organismo que vai receber o DNA. Aonde eu vou encontrar esse DNA? Eu vou encontrar ele no núcleo de uma célula. Tá? Onde é que fica o núcleo da célula? No centro meio da célula. No meio da célula. E ele vai estar ali. Mas como é que ele é? Como é que esse DNA é? Aí ele está mostrando ali num aumento, porque ele é muito pequenininho, muito miudinho, a gente tem que ver através de aparelhos, né? Então, eles aumentam a imagem para facilitar a nossa visualização. Então, o DNA, ele é daquele formato que o nosso livro está aparecendo ali, onde está escrito DNA do lado. Certo? Aonde é que você vai encontrar esse DNA? No núcleo. No núcleo da célula. Perfeito. Continua, Matheus. Quando o espermatozoide do pai se une ao óvulo da mãe, forma-se uma única célula, chamada célula-ovo. Nesse momento, os núcleos se juntam e os DNAs se misturam. Assim, todas as pessoas têm 50% do DNA de seu pai e 50% do DNA de sua mãe. Mesmo que, aparentemente, tenham características mais semelhantes de um ou de outro membro da família. Exato. O que isso quer dizer? Quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo da mulher, ele vai formar o que a gente já viu na aula passada, a célula ovo. Essa célula ovo, ela vai dar, né, forma e vida para um novo ser. Só que quando ela começa a ser construída, nesse mesmo momento, ela vai receber os DNAs das pessoas que produziram ela. Ou seja, eu, tia Carla, quando fui, né, fecundada, que começou a nascer, eu recebi 50% do DNA da minha mãe e 50% do DNA do meu pai. Eu cresci. Muita gente pode achar assim, mas ela é mais parecida com a avó. Mas ela tem característica mais do pai. Mas ela parece mais com a mãe. Não importa. Qual a característica que sobressai, né? Qual a característica que sobressai? Se é mais parecido com a mãe, se é mais parecido com o pai, mas geneticamente eu vou receber 50% de cada um, ou seja, metade do meu pai, metade da minha mãe. Isso é ciência. A tia Carla não está achando o que acontece. Não. Isso acontece. A Duda recebeu 50% da característica do pai, 50% da característica da mãe. Muita gente pode dizer, mas ela é tão parecida com a mãe. Pode ser. Mas ali, na Duda, tem os genes do pai e tem os genes da mãe. Entenderam? Pode falar, Duda. Se daí, às vezes, se parecer um pouco com a avó, com o vô, é porque do DNA da minha mãe tem
um pouquinho Eu do tenho DNA genes, um pouquinho do dos DNA da minha genes avó. da avó e do pai. Ah. Exatamente. Por isso que Entendi. às vezes eles vão dizer, ai, a Duda parece um pouquinho com a avó dela. Mas é claro, Eles me a falam mãe, isso. a mãe recebeu os genes da avó. Consequentemente, passou para a Duda, que é os genes da mãe. Então, é claro que a Duda vai ser um pouquinho parecida com a avó. Não é verdade? Pode falar, Matheus. Toda célula, tia, tem um DNA, não, né? Toda célula que vai, né? Toda célula reprodutiva vai ter características dos genes, do DNA. Vai ter um DNA. E essa célula vai... E outra coisa, Oi. ali que tu falou da avó, né, que é parecida, que a mãe e o pai vão, praticamente minha avó e meu avô, eu vou ter 25% do DNA de cada um, Não da minha é, mãe e do meu pai. não é assim. Porque que foi se... misturado. Não. Olha só. Não é que tu vais receber 25% da avó, 25% do pai e 25% do outro vô. Não é isso que eu tô dizendo. Você vai receber 50% do pai e 50% da mãe. Por que você pode ser parecido com a avó ou com o vô? Porque nos genes do pai, quando ele foi criado, quando ele deu vida para ele recebeu os genes do vô, do teu vô. Sim, é isso que eu tô dizendo. Consequentemente, você é parecido com ele, porque esse genes foi transferido do vô para o pai, do pai para você. Sim. Entendeu? Sim, tia, mas não é isso que eu tô dizendo. O que você está dizendo? Que minha mãe e meu pai receberam do meu avô, né, e da minha avó. Sim. Então, metade do DNA deles, do meu pai, é da minha avó e do meu avô. Sim. Então, eu vou receber... Não é que eu vou receber, é praticamente um pouco da minha avó e do meu avô. Sim, vai, porque está misturado com o Então, é isso que eu tô dizendo. Sim, isso. Mas É não isso é que que eu tô dizendo, tia. mas não é porque é 25%. É deles. Não é 25%. Sim. É porque foi transferido para eles. Tá? Sim, Entendeu? mas é isso que eu tô dizendo. Joia, muito bem. Uhum. Agora, nós vamos lá na gestação. Ô, tia, Oi. todo mundo fica falando que eu sou parecido com meu pai e com a minha tia. Com a irmã, que é a irmã dele, né? Que é a irmã dele. Eu ia falar isso e da tia. Por que você é parecido com a irmã dele? Porque os genes do pai dele é o mesmo genes que foi transferido para a irmã dele. E aí Mas tem depende, características, né, que se assemelham. Entendeu? Tia, Ah, eu vou botar aqui no fundo uma foto da minha tia, olha. até o sorriso parece. Isso mesmo. Tia, ela ficou falando que o meu pé é igualzinho com o dela. Então vamos lá. Gestação agora. Caio, você pode iniciar a leitura? Sim, óbvio. A célula ovo rapidamente começa a se multiplicar em muitas células, as quais se transformando para formar todos os órgãos do organismo. Muito bem. Pode continuar. Entenda melhor como ocorre a gestação. Só um pouquinho. Primeiro... Parou aí. Olha só, vocês têm a primeira figura. Essa primeira figura, ela vai mostrar o primeiro mês de uma gestação. Certo? Então, ali ele diz assim, o que acontece no primeiro mês? Durante o primeiro mês, a primeira semana,
de gestação, um aglomerado de cerca de 32 células formará o embrião. Depois de 3 semanas, o embrião já se fixou e começa a receber nutrientes da mãe. Como que a criança recebe nutrientes da mãe? Pelo cordão umbilical. Perfeito. É através do cordão umbilical que a criança tem ligação com a mãe e consegue se nutrir recebendo alimento. Joia. Que é um pouco, né, que a mãe come, vai os gestos pro bebê, né? A criança pega como alimento, nutriente. Isso mesmo. Lá na segunda semana, Duda, o que acontece? Desculpa, segundo mês. Ah, tá. Segundo mês. Na quinta semana, já existe o embrião, com os olhos, orelhas, coração, fígado e cérebro. Os botões dos membros, que serão os futuros braços e pernas, estão se formando. Quando atinge a 8ª semana, o embrião começa a ter aparência humana e passa a se chamar de feto. Já é possível identificar a placenta e o cordão umbilical, que unem o bebê à mãe, fornecendo nutrientes e oxigênio. Muito bem. A placenta é uma membrana que envolve a criança, né? Aonde a criança fica ali dentro. Esse azulzinho que está sendo mostrado ali é o cordão umbilical, por onde a criança se nutre. Perfeito? É tão pequenininho, nem dá para ver ali, tia. E vocês podem perceber que ainda não tem muita característica humana no início. Mas ali eu fiquei impressionada que nesse pequenininho tem já o coração, o fígado e o cérebro. Isso, são as primeiras coisas a ser... Exato, a primeira coisa a ser formada, né? Agora lá, no terceiro mês, Matheus, o que acontece? O embrião já conta com todos os órgãos. Na 8ª semana, na nona semana, ele se movimenta no líquido amniótico, pois seus músculos começam a se desenvolver. Ao final desse mês, é possível verificar se será uma menina ou um menino, pois os órgãos genitais se definem. Muito bem. Esse... Que é tão pequenininho. Esse líquido que você acabou de falar, o líquido amniótico, ele fica dentro da placenta. É ele que vai permitir para a criança se movimentar ali dentro, né? E consegue... Ó, vocês estão vendo que o cordão umbilical agora ele aumentou um pouquinho mais, ele está mais grosso, e as pernas do bebê, olha só como ele está mais parecido com um bebê. São maiores. Né? A cabeça dele é bem gigante. Muito bem. Vamos lá, Caio. Que é bem fininho os braços. O que acontece no 4º mês, Caio? Peraí. Os movimentos do bebê são leves, mas podem ser sentidos pela mãe. As sobrancelhas e os cabelos ficam mais visíveis. Perfeito. É onde começa a crescer, né? Que ali tá mostrando a perna dele já. Exato. E você aí é quando ele... que a perninha dele está bem perto do corpo da mãe. É onde a mãe consegue perceber que ele está mexendo. Ou a mãe diz assim, ai, ele me chutou. Ai, ele se mexeu, né? Dá de ver. Tia, é aí que ele tá parecendo mais com o bebê, né? Por causa do cabelo e da sobrancelha. Isso mesmo. Já tá tomando forma mesmo, né? Já tá tomando Que forma. no 5º mês ele começa a engordar. O que acontece ele é no 5º mês, então, Matheus? A placenta está aumentando de tamanho junto com o bebê. A pele ainda é bem transparente. A camada de lanugem, que são pelos bem finos, recobre toda a pele do bebê. Perfeito.
esses pelinhos que nós temos pelo corpo. É o momento onde começa a nascer. No 6º mês, Duda. Ao final do 6º mês. Ao final do 6º mês, o bebê tem todos os órgãos e ainda cabelo, unhas, sobrancelhas, cílios e orelhas bem formadas. Movimenta-se bastante no útero, fortalecendo ainda mais os músculos. É comum que o bebê troque de posição. Muito bem. Tem hora que ele vai estar virado, tem hora que ele vai estar com a mão para cima, tem hora que ele vai estar de cabeça para baixo, tem hora que ele vai estar para o outro lado, tem hora que ele está com a perna Ele aberta. dorme toda hora, Tem hora que ele... durante todo... Não, toda hora não. os 9 Ele vai meses. se mexendo, né? Às vezes. Mas ele dorme, Não, Às tia? vezes, se ele quando dorme. ele está muito paradinho, Ou ele acorda. ele descansa, né? Ele descansa. Mas ele Ele acorda, tem né? visão lá dentro, tia. Não, ele está com o olhinho fechado. Mas ele consegue abrir ou Ele não? vai mas ele- abrir os olhinhos. É. Ele abre os olhos quando ele nasce. Ah, Tá? É que eu tô dizendo, ele dorme durante uns 9 meses. Não é que ele Ele se dorme. mexe. Ele não dorme. Às vezes ele dorme. Mas quando ele está mexendo é Tia. porque ele está acordado. Mas com o olho fechado? Sim. Você não Tia. consegue se mexer com o olho fechado? Não, Matheus? Sim. Então, ô tia, oi. quando o bebê, assim, às vezes ele morre, né? Dentro da barriga, por que isso aconteceu? Na O que verdade, é aconteceu assim, para ó, ele morrer? o bebê, quando morre dentro da barriga, a gente chama de natimorto, né? Ele vai nascer já morto. É um nome que eles dão. E quando ele morre na barriga, é por diversos motivos. Às vezes é pressão alta da mãe, às vezes é problema do próprio feto, uma formação do coração, uma má formação de outro órgão principal. Tia, tem como Então, são vários não ter nenhuma motivos. doença e bebê... Mateus, espera um pouquinho, amor. Já que ela está explicando a Duda, você está falando junto comigo? Então, assim, Duda, ó, o motivo pode ser por diversos motivos. Aí, isso quem é que vai diagnosticar? O médico que está fazendo o pré-natal da mãe. Ele vai identificar, certo? Agora, Matheus, pode falar. Tem como a mulher não ter nenhuma doença e o bebê nascer morto? Ele ter alguma Sim, doença, por exemplo? Pode. A mulher... Pode. Pode acontecer da mãe estar bem de saúde e ter algum problema com o feto e morrer. Com o bebê Ô, e não tia. com a mulher. Sim, Se a pode. mulher não tiver essas coisas de síndrome de Down e... Como é que é o nome? Tem Autismo. essas síndromes de doença, Aham. ou ser coisa assim. Pode ter a probabilidade de o bebê nascer assim também, com a mesma coisa da mãe? Pode, porque isso não é uma doença genética. Ou seja, não é genes que está sendo transmitido para o filho. Então, ele pode sim nascer. Tá? Vamos voltar aqui para terminar, senão a gente não consegue. 7º mês, o que acontece, Caio? Nesse período, o cérebro e o tecido nervoso se desenvolvem mais rapidamente. Nos bebês meninos, os testículos descem para o saco escrotal. O bebê pode se colocar na posição de nascimento. É uma fase em que o bebê ganha bastante peso. Meu Matheus falou, tia. 8º mês, Duda, pode começar. Só um pouquinho, Matheus, senão a gente não vai conseguir terminar. Depois você fala. Pode ir. 8º mês. Nessa fase da gestação, o bebê é ativo.
Brinca, se mexe, reconhece muitos sons, incluindo a voz da mãe. Os sistemas respiratório e digestório estão funcionando quase completamente. No útero, o bebê já está se movimentando menos, pela falta de espaço. A mãe pode ter dificuldades para respirar ou dormir, pois seus órgãos estão bem apertados. Perfeito. Então, ali ele já está num tamanho bom, tudo ali dentro já está ficando meio que apertado, como querendo dizer, está na hora de você nascer. Vai começando a pegar a tua posição aí, para nascer, né? E aí ele está já esperando o momento. Aí o que acontece, Matheus, no nono mês? O bebê está completamente desenvolvido e geralmente fica com a cabeça voltada para baixo. O útero produz contrações mais frequentes. Está na hora de nascer. Exato. Aí já está no momento do bebezinho nascer, né? Ô, tia. Tia Carla, pode acontecer uma eventualidade e o bebê não... Porque nessa posição é para o bebê nascer de parto normal. Mas pode acontecer uma eventualidade e o bebê não nascer? Pode sim, né? E aí tem o parto cesariana para fazer com que a criança nasça, né? Fala, Matheus. Tia, o que acontece se a mulher tiver o parto antes do nono mês? Eu ia perguntar isso. Exato. O que acontece? Então, eu vou dar o exemplo que aconteceu com a minha irmã, né? Ela teve um bebezinho, ela teve, na verdade, o dela era gêmeos. Então, o que aconteceu? O bebê, como eram gêmeos, ela teve problema na gestação dela e quando ela estava de 5 meses, quase indo para o sexto mês, ela teve que fazer uma cesariana, ela teve que tirar os 2 bebezinhos do útero, né? Na hora de nascer, porque eles estavam tendo algumas complicações que não poderia mais estar dentro. Tia, tu pode repetir? Que eu não ouvi. Que aí ela teve que fazer uma cirurgia da cesariana para poder fazer com que as 2 bebês viessem ao mundo. Só que as crianças estavam com problemas, né? Foi permitido? Foi. Eles nasceram já no 6º mês, né? Tiraram eles tiveram que ir para a UTI neonatal, que é uma UTI adequada para receber crianças que a gente chama prematuras. Por quê? Porque nasceram antes do prazo que deveriam nascer. E eles tiveram que ficar lá na estufa, bonitinho, para ser alimentado, se acostumar com o novo ambiente, para depois irem para casa. Um deles teve complicação depois do nascimento e não resistiu. Mas o outro, hoje, já tem 11 anos e vive normalmente, né? Então, antigamente... Caio, só um pouquinho. Antigamente, era mais difícil a criança sobreviver nascendo antes do período gestacional. Hoje, não. Com a tecnologia que nós temos, né, com os estudos feitos, hoje já não é tão grave uma criança nascer prematura. A grande maioria consegue sobreviver e viver normalmente, tá? Fala, Matheus. Mas daí, tia, não acontece nada da alimentação. Ele fica como se fosse no nono mês, o bebê? Ou ele fica como se fosse no 6º mês, no caso? Nasceu de 6º mês. Ele não pode Mas daí nascer. ele fica mais 3 meses no hospital, levando alimentação. Vai depender de como ele vai estar. Lá na UTI neonatal, né? Os da minha irmã
nasceram de 6 meses de gestação. E depois eu quero te Eles perguntar uma coisa. ficaram 4 meses ainda na UTI neonatal. Ah, tia Carla, mas ele não tinha que sair com 9? No caso deles, precisaram ficar Às mais vezes tempo. acontece. É, certo? Fala, Duda. Eu vou te perguntar uma Se coisa. ele no 6º mês para o 7º mês, ele já mudou de posição, né? Que ele estava meio Às pé com a vezes, cabeça para cima e depois... mas às vezes, Duda, nem muda, tá? Às vezes está numa É. posição que não está para nascer. Aí ele faz a cesariana. Lá na página 68, ainda tem um restinho do nosso texto. Eu vou pedir para a Duda fazer a leitura para mim. Só um pouquinho, tá, Matheus? Para a gente poder encerrar o conteúdo. Pode ler, Duda. Existem 2 tipos de parto, natural e cesariana. O parto natural, normal, é aquele em que o bebê sai do corpo da mãe pela vagina. A cesariana é uma cirurgia em que se faz um pequeno corte no abdômen e no útero da mãe para se retirar o bebê. O mais indicado é que a cesariana seja realizada somente quando o parto natural não é possível. Muito bem. Aí a nossa figura aqui, ó, tá mostrando a figura do parto normal, que aí a criança está saindo pela vagina, e do lado está mostrando a figura da cesariana, aonde a criança está saindo pelo corte cirúrgico feito ali, na parte abdominal, bem embaixo. Certo? Já não Então tá. acontece nenhuma hemorragia quando se corta o útero? Na verdade, não é para acontecer, mas acontece caso tiver algum problema no momento da cirurgia, certo? Essa hemorragia, o bebê poder morrer, o bebê já dentro do útero morto, são coisas eventuais que pode acontecer, mas que não é normal. É porque aconteceu algo anormal, né? Entendeu? Então tá. O que eu quero que vocês façam? Vocês têm ali a questão número 1 e a questão número 2 para fazer. A questão número 1, vocês vão ter que assinalar a resposta correta e represente a situação indicada. Representar aqui está pedindo para você desenhar. Então, vocês vão desenhar, não precisa ser um desenho grande, vocês vão desenhar bem pequenininho. O que é? Aonde, tia? No espaço que tem ali, pequenininho. Por Deixa eu exemplo, fazer aqui no meio. pode Desenhar aqui. ser no meio, pode mesmo ser ali no meio. Então, diz assim, a fecundação, união das células reprodutivas femininas e masculinas, origina uma célula ovo, um DNA, um novo gameta. Célula O. A célula ovo. Aí, o que vocês vão fazer? Vão desenhar a célula ovo ali do ladinho. Certo? Joia. A questão 2. Desde que foi inventada, na década de 1960, a ultrassonografia começou a fazer parte de exames pré-natais. Letra A. Que informações a ultrassonografia pode fornecer durante o pré-natal? Pesquise. Vocês vão pesquisar. Não vai dar tempo da gente corrigir. Vocês vão tirar foto e botar no grupo. Tá. Tá bom. E depois a letra B. Sua mãe fez ultrassonografia quando estava grávida? Para todo mundo. Aí Sim. vocês vão ter que perguntar. Quem sabe pode responder. Quem não souber, pergunta para a mãe para responder. Tia, tu falou para mim que é de todo mundo assim, né? Todo mundo tem que fazer, mas eu não sei se a tua mãe fez. Tem que perguntar.
O ideal é fazer. Depois eu vou perguntar. O ideal é fazer. Não é obrigatório. Eu pensei que era obrigatório. O ideal é para fazer, mas tem gente que não tem condições. Ou porque não tem... não vai no médico, ou porque não tem